Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook. Hoje o nosso assunto é teatro e a partir do dia 6 de fevereiro, no Sesc Pompeia, aqui na região oeste da cidade de São Paulo, acontece o espetáculo Vagaluz. Eu estou aqui com os atores da peça, né? O Edgar Campos e a Lídia Engelberg. Isso. Sejam bem-vindos à Rádio Baruch FM. Conta um pouquinho pra gente, né, como é que surgiu esse projeto, essa dramaturgia, essa encenação. Quem que começa? Ali começa a sempre falar, ela fala bem pra caramba. Então, a gente começou esse trabalho com uma perda na família. E a gente falou assim, bom, a gente precisa falar disso, a gente precisa entender isso. E partiu, na verdade, um questionamento de um dos nossos netos. Eles eram muito pequenos e aí eles começaram a questionar e a gente, como é que a gente vai falar, né? Mas assim, a gente não queria responder para a criança em si, porque a gente percebeu que o problema não era falar para a criança, o problema era anterior, era a gente entender esse processo de perda. E aí a gente começou a trabalhar, ficamos um tempo trabalhando, só que daí só os dois. E a gente, então, teve um momento a gente falou, não, agora a gente precisa de um olhar de fora. E nisso a gente procurou o Janot. Então, no momento que a gente procurou o Janot, ainda tinha muito essa questão da perda. E a gente foi trabalhando, até que a gente esgotou isso. Como o Edgar fala, a gente entrou em luto, né? Porque a gente cavocou um monte, né? Mas aí a gente viu que a gente não queria falar da perda. A gente queria falar do que restava. Daquilo que não se pode perder. E aí... Daquilo que ficou. Que é a memória, sim. Então, aí a gente começou a trabalhar a memória de várias formas. A gente foi trazendo histórias, sentimentos, sensações e fomos... Foi construindo esse jogo de encenação. Sim, foi isso. Que legal. E no mundo de hoje, né, isso, quer dizer, a temática da peça, quer dizer, abordar é muito interessante, né? Porque a gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas, elas não lidam bem, né, com as memórias. Exato. Hoje acho que existe toda uma coisa de você querer esquecer isso, né? Quer dizer, é tão imediato que você sempre está se projetando na frente e deixa a sua história, né? Exatamente. E de repente a gente vem com Vagaluz tentando esse resgate da sua própria história, da sua identidade, né? Porque aquilo, né? Eu, além de comunicação, eu sou um apaixonado por história. Comecei história, tive que parar por causa da rádio, mas a história nos mostra isso, né? O nosso presente hoje, ele é construído através das nossas memórias, do nosso passado, né? Do que a gente fez, né? As escolhas. Exatamente. Eu acho que a peça, ela traz isso, né? E o teatro é fascinante por isso, né? Porque ele faz com que a gente reflita. Sim. E assim, a gente foi trabalhando essas memórias, investigando, né? A memória que a gente traz, as lembranças que a gente traz, são coisas muito simples, né? Eu acho que não existe nenhum grande feito ali. São pequenos pedacinhos da vida mesmo. Uns mais difíceis, outros nem tanto, outros bons, né? Mas são pedaços, assim, que são aqueles que talvez ninguém lembre, assim, e que não seja uma coisa assim que uma pessoa queira contar, né? Mas que faz tão parte da gente e nos faz ser uma coisa ou outra por conta desses pedacinhos, né? Então, o que eu acho bem bacana é essa coisa dessa simplicidade desses fragmentos, porque aí eu acho que quem escuta, quem vê, de alguma forma vai vasculhar alguma coisa lá.
eu acho que é um simples que ele passa a ser universal, né? Porque eu começo a falar de alguma coisa que é tão simples que chega em você também, porque assim, faz parte do ser humano, né? E o resgate é isso, é o resgate dessa alma humana, né? E a partir acho que de repente essa história faz com que você resgate a sua quando você está ouvindo a minha. Vocês falando assim, né, assim, vocês acabam provocando a plateia o tempo todo, né? Uhum. É isso. Sim. Vocês provocam a plateia no sentido de, né, de mexer nas gavetas, vamos assim dizer. Isso. É como se ele completasse a nossa história que a gente está contando agora com a história dele. É o tempo todo isso. É vasculhando. É esse, como você sempre fala, como é o escavar. É o escavar. E acho que isso a gente passa para esse coletivo mesmo, de quem está assistindo a gente também. Eu acho que tem uma coisa assim, pensando agora no que você colocou, eu acho que a gente sempre fala, né, que um espetáculo ele se completa com o público, né, porque é a hora que o público está ali que a coisa efetivamente se concretiza. Mas eu acho que, assim, no caso de Vagaluz, realmente a gente precisa da participação, assim, do envolvimento de quem está assistindo, e isso acontece naturalmente, porque senão é como se a gente não estivesse falando nada, né? Mas no que a gente vai colocando, e a gente abriu alguns ensaios, esse olhar para dentro, né? Então, assim, você olha a cena e aí parece que você faz um retorno para você mesmo e você se olha. E daí, de novo, você pesca ali, sabe? Esse jogo. E aí eu acho que o Vagaluz se completa mesmo. Né? Legal. Uma construção coletiva, né? De vocês isso. E a direção do Junô? Então, é muito especial trabalhar com o Janot, porque assim, ele privilegia a atuação, né? Ele acha que esse é o que ele gosta de fazer, é trabalhar com o ator, né? Então tem essa coisa assim dele, é o ator e o homem, né? O atriz e a mulher. Então isso não fica separado e então é tão é a construção da cena, mas sem nunca perder a dimensão das nossas vidas, né? Sempre, até assim, a gente começa com o que aconteceu e aí a gente vai e isso vira cena, né? Então, é muito especial porque tem um olhar muito, muito humano mesmo, né? Porque eu acho que, assim, é uma coisa, assim, da gente pensar no nosso desenvolvimento a partir da arte, né? E não a arte simplesmente para você produzir uma coisa. Né? É claro que assim, a gente fica um tempo grande trabalhando com Janot. Às vezes, você pode até nem chegar a apresentar o trabalho, porque é essa coisa dessa investigação e que a gente nunca sabe como é que isso vai ser contornado, né? Assim, quais contornos vão surgir e se isso vai virar um espetáculo. Mas a gente sabe que a gente está indo na essência tanto da cena como do ator e acho que da vida também. Eu tenho uma coisa que a gente sempre fala, né? De esses 4 anos e meio, quase 5, né? Que faz parte desse processo com o Janot. Eu sempre falo que, assim, depois de todo esse tempo, eu sinto que eu estou uma pessoa um pouco melhor. Né? E isso é uma coisa do Janot, porque ele tem o tempo todo esse cuidado e esse olhar para a vida. Né? Então, a gente está o tempo todo falando dessa construção do homem. Né? E
E até para poder ter esse olhar para a arte, né? Quer dizer, então trabalhar com Janot tem uma magia mesmo, assim, né? E precisa ter esse tempo. Se você tem esse tempo, você consegue entender esse processo, né? E nisso, eu acho que eu estou muito feliz por ter chegado até aqui, assim, é muito interessante tudo isso. Enriquecedor, né? Muito. Sim. É de uma riqueza, né? Quando a gente para, porque até fazendo hoje, no mundo que a gente vive, né? Além de imediatista, mas é um mundo tecnicista, né? Com as pessoas não param, né? As pessoas não param para pensar nelas. Sim. A gente não tem tempo para a gente, Exato. né? Aquela coisa. E eu acho que o Janot e o texto, ele faz essa parada no tempo. Sim. Olha, agora você, né? E isso é super enriquecedor. E é claro que cenário, figurino, tudo remete a isso. Quer dizer, o importante é a atuação, o importante o texto, a palavra, o isso. ator. O ator em Sim. cena. A gente, na verdade, você vê, a gente tem a luz e 2 cadeiras em cena. E o casal. É isso. Quer dizer, então, na verdade, o que importa ali é essa comunicação que eu vou fazer com você, dentro daquilo que eu estou contando, né? E como que você vai completar isso que você está ouvindo. E é isso que vai fazer Vagaluz. É esse flash que dá internamente em todos, aquele que está fazendo e aquele que está ouvindo e que está completando com a história dele. Legal. Bem, a gente já entrou nessa questão dos elementos cênicos, né? Vamos falar da equipe, né? Porque é legal, porque as pessoas às vezes vão assistir uma peça de teatro, mesmo um monólogo, tem um ator, a atriz ali, mas sempre tem uma equipe envolvida. Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho da equipe que compõe o Vagaluz, além da direção do Janot, mas cenário, figurino. Tá. Né? Então, na verdade, assim, basicamente somos nós 3 que estamos adiante, assim, da coisa né, que percorremos esses quase 5 anos. E aí... a gente agora tem o pessoal da produção, então a gente tem a Carol Faria, a Fernanda e o Thiago Luz, Zanota na luz. A gente tem o Giorgio Donofrio, que fez as fotos. E foi... A Andrea Kaiser, que faz um trabalho de voz com a gente. Sim, aliás, isso é uma coisa... Porque ela, de uma certa maneira, não foram 5 anos, mas, assim, pelo menos 2 anos e meio ela esteve junto com a gente. Esse é um trabalho E temos um casal importante. agora, que é a Verônica e Bruna, que vem fazendo essa parte de imprensa e tal. Divulgação. Que super gracinha. A Verônica está aqui no nossos estúdios. Sim. Obrigado, Verônica. Realmente é importante, né? Nossa. Essa divulgação, essa parceria.